tempo os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe os pecadores e come com eles. Apresentou-lhes então esta parábola, dizendo: qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no descampado e vai procurar a que se tinha perdido até a encontrar? E depois de a ter encontrado, não a põe todo contente nos ombros, e de regresso a casa não chama os amigos e os vizinhos, dizendo: congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido? Pois digo-vos que no céu haverá também maior alegria por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou ainda, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia e não varre a casa e não procura diligentemente até encontrar? E depois de ter encontrado, não chama as amigas e as vizinhas, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei a moeda que se tinha perdido? Assim também eu vos digo que entre os anjos de Deus haverá alegria por um só pecador que se arrepende. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu lamento que este tema tão caro às Escrituras sagradas, o tema da misericórdia de Deus, seja agora um tema viciado. Muitos compreendem a bondade, a paciência, a misericórdia que Deus tem como uma espécie de salvo-conduto. Um salvo-conduto, um passe livre, uma licença sem prazo para se viver de qualquer modo, para se fazer qualquer coisa, porque ao fim e ao cabo Deus perdoa. É a ideia corrente por aí. Não, Deus perdoa. Deus é bom, Deus gosta, ama todo mundo, Deus te ama, Jesus te ama. Essa mentalidade herética infeccionou o tema da misericórdia. O que é a misericórdia? É essa capacidade que Deus tem de amar os pecadores, debruçando-se sobre a miséria deles para curar a miséria. Quer dizer que apesar das nossas misérias, Deus nos ama em ordem a curá-las e não mantê-las. E nós precisamos estar atentos, porque já no tempo de Santa Teresa de Jesus, ela dizia algo que bem cabe, né? Praticamente 500 anos atrás. Ela dizia algo que se aplica perfeitamente ao nosso tempo, não é? Quando lembra que os nossos sentidos estão permanentemente em guerra contra Deus. E quem pode mais, quem, conduzido pelos sentidos, dispõe de melhores condições, mais afrontas e ofensas faz ao seu rei. Mas como alguém pode esperar a misericórdia de Deus se não para pensar, para examinar a própria vida? Uma vez que, como diz Santo Afonso, a misericórdia de Deus, né? Deus tem misericórdia de quem o teme, não de quem apela para a misericórdia para não temer a Deus. Deus tem misericórdia de quem o teme, não de quem apela para a misericórdia para se dispensar do dever de temer a Deus e os seus justos castigos. Ora, se Deus vê o mal e não opune o mal, então há uma equiparação. Tanto faz o mal como o quê? Se Deus dispensar para o bem e o mal o mesmo tratamento, então estão abolidas as distinções. Tanto faz o mal como o bem. No fim das contas, dá no mesmo.
Deus agiria contra ele, contra o que ele é, se permitisse que isso aconteça. Que isso acontecesse. Evidentemente, em ordem à correção, não por vingança, mas em ordem à correção e à salvação dos pecadores, é claro que Deus pune os males, sim. Pune os males. E quando os males são institucionalizados e assumidos como comportamentos e como valores pelas sociedades, também as sociedades são punidas. Os homens que têm alma, recebem uma parte da punição na vida, e se não se arrependerem depois da punição recebida durante a vida, recebem uma punição eterna no inferno. Mas a sociedade e o Estado não têm alma. É uma abstração. Então os pecados que os povos cometem enquanto povos, que as sociedades cometem enquanto sociedades, são punidos aqui. Aqui. Santo Agostinho diz que são 3 etapas das punições. Primeira punição, primeiro castigo, que Deus dá aos povos que institucionalizam o mal. Que transformam, como é o caso brasileiro, e que transformam pecados e delitos em direitos humanos. E aqui eu não estou falando propriamente da lei religiosa, da desobediência ao mandamento religioso, mas a lei natural. A lei natural. Quando os povos se levantam contra a lei natural e, portanto, contra Deus que estabeleceu que as coisas são assim, por exemplo, do que você está falando, padre? Estou falando daquilo que nós podemos fazer a partir daquilo que nós somos. Não podemos roubar. Imagina uma sociedade onde todo mundo rouba todo mundo. Nós não podemos levantar falso testemunho, difamar os outros, porque é uma necessidade, uma das necessidades maiores que os homens têm é de ter o bom nome, boa fama, para poder viver em sociedade. Nós não podemos matar inocentes. Nunca o assassinato de inocentes em época nenhuma, por mais que se apele a qualquer progresso e a qualquer pensamento livre, jamais o assassinato de inocentes poderá ser sancionado, considerado como coisa normal, ou o roubo, ou a mentira. A democracia liberal disse não. A democracia liberal, que a nossa, não reconhece a lei natural. E o princípio básico da democracia liberal é isso aqui: nada fora do Estado. O Estado decide tudo, inclusive o certo e o errado, conforme os tempos e a conveniência. Então, o que era errado ontem passa a ser certo hoje, o que é certo hoje amanhã pode ficar errado, e por aí vai. Está vendo? Isso já é um castigo. O primeiro castigo preconizado por Santo Agostinho, que dizia: quando os povos fazem assim, como nós fazemos, por exemplo, primeiro castigo, a perda do sentido, a perda da distinção entre bem e mal. A perda da distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Depois desta etapa, a segunda: o governo dos homens maus. Aí um povo que começa assim, como eu falei, passa do primeiro estágio, que é a perda do sentido do certo e do errado, do bem e do mal, para o governo dos bandidos, dos criminosos. Os criminosos ascendem aos cargos de comando. E o terceiro estágio dos castigos: pestes, doenças, terremotos, catástrofes, desastres, a eclosão dos fenômenos naturais. Esses castigos são cumulativos e um vai caindo sobre o outro. E parece que eu falei de coisas que nós conhecemos muito bem.
e que assistimos todos o quê? Os dias. Uma sociedade que toma um rumo como a brasileira, como a sociedade brasileira, ela se torna uma antessala do inferno, porque praticamente se salvar num mundo assim, é impossível se salvar num mundo assim. A não ser por uma graça especialíssima, é que alguém consegue se livrar do assédio, das tentações e do arrojo do mundo de pecado sobre si. É o que Santa Teresa denuncia, não é? Nas exclamações. Aquele que pode, mais afrontas faz. Quem pode mais? Mais afrontas faz ao seu Rei e Senhor. Os que têm um pouco mais de idade são testemunhas do processo acelerado de degeneração social no qual estamos vivendo. Quem foi criança, quem há 50 anos atrás, sabe muito bem do que o padre está falando. Sabe muito bem do que tínhamos, do que éramos, para o que nos tornamos agora. Por isso, o discurso da misericórdia precisa ser bem compreendido. Deus tem misericórdia, sim, tem, e é infinita, mas para quem o teme, não para quem apela à misericórdia para não o temer, para quem repete para si mesmo: ah não, Deus é bom, perdoa tudo, não há problemas. Uma olhada atenta à situação, ao clima, ao ambiente no qual nós vivemos, deixa claro que Deus não pensa propriamente como nós imaginamos. Não ficaram impunes os crimes e os delitos que nós assumimos como sociedade. Afinal de contas, o país do carnaval e do samba é o país do homicídio. Nosso país, nossa pátria, se tornou a nação mais corrupta do Ocidente. O Brasil é o país mais corrupto do Ocidente. Em nenhum lugar do mundo se conhece uma cifra de assassinatos como nós conhecemos aqui todos os anos. Mais de 60 mil. Não morre gente assim numa guerra. Num ano não morre tanta gente assim na Síria, na guerra da Síria. Nós não estamos em guerra, mas temos baixas de guerra. 60 mil assassinados, ou seja, os assassinos estão por aí, à vontade, os bandidos, os ladrões. Ah, mas você não precisa reparar no aparente exagero do discurso do sermão do padre. O tamanho, que exagero. Olha lá no tamanho das portas, dos portões e das grades que você tem na sua casa. Os meus amigos estrangeiros, quando vêm aqui, perguntam: por que vocês moram em gaiolas? O pessoal da Europa, quando vem me visitar, o pessoal da Polônia, de Portugal, olhando aqui como nós construímos nossas casas, pergunta: por que vocês brasileiros moram em gaiolas? É tudo fechado. Porque aqui é o país do carnaval, da festa, só, do samba, só. Nós decidimos que não precisávamos de Deus, não é? O Estado resolveria tudo, o Estado liberal resolveria tudo, inclusive o Estado que não sabe mais nem definir o que é um homem e o que é uma mulher, o Estado que perdeu inclusive a capacidade de definir o que seja um homem, que seja uma mulher, não é? E que nos prometeu, enfim, que estaríamos seguros sem Deus,
nos jogou nessa situação, na qual vivemos afundados até a cabeça. Vejam, é verdade, Santo Agostinho tinha razão. Perdemos primeiro a noção de bem e do mal, caímos depois na mão dos bandidos, que nos governam. Os bandidos ascenderam aos postos de comando da nação, e agora estamos aí, né? Quantas epidemias estão em andamento no Brasil? Até essas doenças que já estavam praticamente extintas voltaram, né? Sarampo e essas loucuras que apareceram com esse mosquito infernal, dengue, chikungunya, coisas que nunca tínhamos ouvido falar. Deus tem misericórdia de quem o teme, não de quem apela à misericórdia para não o temer. Deus não seria Deus se não fizesse como sempre faz, recompensando o bem e castigando o mal. Senão Deus seria cúmplice da nossa loucura humana. Se não houvesse prêmio para o bem e castigo para o mal, bem e mal ficariam equiparados. Suas distinções desapareceriam. Então supliquemos a bondade do Senhor, já que Jesus fala da grande alegria que Deus tem em acolher o pecador que se arrepende, peçamos a bondade e a misericórdia de Deus que nos dê o tempo adequado para emendar as nossas vidas. Que aproveitemos as chamadas de atenção a respeito do modo como vivemos, de modo particular pelos acontecimentos que cercam a nossa existência, a nossa vida, e pelos quais Deus normalmente fala. Deus, quando não pode mais falar pela voz da sua palavra aos pecadores empedernidos, fala pelo grito, pelo estrondo dos acontecimentos. Afinal de contas, eu já disse a vocês, tenho dito, nada acontece a não ser que Deus queira ou que permita. A não ser que Deus queira ou que Deus permita. Evidentemente que Deus é bom também quando pesa a mão. Deus é bom quando pesa a mão, porque às vezes é preciso pesar. Afinal de contas, quem me corta um dedo bom me faz um grande prejuízo. Mas quem me corta um dedo gangrenado me salva a vida. Quem me corta um dedo são me faz um prejuízo, me causa um dano tremendo. Mas quem me corta um dedo gangrenado me salva a vida. E certas pessoas não entendem estas amputações e podas que Deus às vezes tem que fazer. Porque o castigo aqui, filhos, o castigo aqui é medicinal. O castigo sofrido no tempo é sempre medicinal, é sempre em ordem à conversão e à emenda do pecador. Mas aquele castigo dado depois da morte é vindicativo, é de vingança. Não cura mais o pecador. Não cura mais. Então, sejamos gratos a Deus quando, pelos acontecimentos, nos chama a revisar nossa própria vida e nossa própria conduta, a corrigir a rota de nossa vida, a fazer uma conversão, um retorno, né? Deus também é misericordioso assim, quando amputa, quando corta, não é? Por isso tenhamos em conta este modo de Deus agir, sempre em ordem à nossa salvação. O que Deus quer? Que nos salvemos, filhos. Que escapemos desta realidade tão próxima de nós, que é a de perder Deus para sempre. Porque afinal de contas, vocês sabem bem, eu sempre digo, nós temos estamos indo rumo a duas eternidades possíveis, só tem duas. A com Deus para sempre e a sem Deus para sempre.
Todos nós rumamos nessa direção, das duas possíveis eternidades. A com Deus para sempre, a sem Deus para sempre. Por isso, quanto Deus pode agir e bagunçar os nossos esquemas, e bagunça mesmo, Ele o faz em ordem a nos empurrar para a eternidade com Ele. Com Ele. Chega alguém chorando, todo lacrimoso. Ai, padre, por que aconteceu isso comigo? Porque Deus quer te salvar. Por que aconteceu isso comigo? Porque Deus quer te salvar. Só pode ter acontecido porque Deus quer te levar para o céu. Se não fosse para te levar para o céu, não teria acontecido. Então, bendito seja Deus. Não é? Uma atitude parecida com a de Jó, que quando recebeu lá as notícias das desgraças que caíram sobre ele e de outras que estavam por vir, rezou dizendo: Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito, bendito seja o nome do Senhor. Essa é toda a sabedoria da vida, filhos. Afinal de contas, como diz, mas padre, por que você está falando isso aqui? Por uma razão bastante simples. O que não é Deus não é o quê? Não é nada. Não é nada. A alguns quilômetros daqui existem lugares chamados cemitérios, onde estão todos aqueles para os quais esse mundo não é mais nada e eles também nada são para este mundo. Acabou. Você deve conhecer algum cemitério. Nos cemitérios estão todos aqueles para os quais este mundo não é mais nada e eles também mais nada para este mundo. Porque o que não é Deus não é o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.